Palavra nesta noite, mas antes eu quero agradecer, para mim não esquecer no final, quero agradecer cada um de vocês que receberam o convite e que aceitaram esse convite e aqui estão para cultuar conosco nesta noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? E que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Glória a Deus. Geralmente eu pergunto para o dono da casa se tem alguma mensagem, se tem alguma palavra específica, mas dessa vez eu não perguntei, né? Aí como eu não perguntei, a pastora hoje, acho que foi hoje, chegou assim e falou: amor, eu sei que é culto de gratidão, mas vai lá e libera a palavra que Deus colocar no teu coração, deixa Deus te usar naquele lugar. E faz sentido, porque eu não perguntei para a dona e nem para o dono da casa se eles tinham alguma mensagem, algo específico. Então, aquilo que Deus trouxer, a palavra dele é toda abençoada. Qualquer palavra que partir de Deus será uma bênção. Amém? Amém? Então, creia que você será abençoado por esta palavra que será ministrada hoje. Glória a Deus. Então, você que trouxe a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir ela em um texto que se encontra no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e o capítulo é o de número 7. Mateus capítulo de número 7. E eu quero ler apenas 2 versos que se encontram nos versos de número 13 e 14. Mateus 7, o verso de número 13. Quantos encontraram? Diga amém. Amém. Você que está com Bíblia e ainda não encontrou, diga misericórdia. Se tiver ainda algum pedido de misericórdia, ajude aí os nossos irmãos. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Mateus 7,13 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Verso de número 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vamos orar? Coloque-se de pé e feche seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos. Nós te glorificamos, meu Pai, porque nós estamos diante da Tua Palavra. E diante da Tua Palavra nós encontramos vida, nós encontramos verdade, nós encontramos esperança, nós encontramos alegria, nós encontramos algo que verdadeiramente irá nos suprir. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem com a palavra rema sobre cada um de nós nessa noite. Vem com a palavra revelada sobre o coração da Tua igreja nessa noite. Aleluia. Espírito Santo de Deus, que o homem se cale, que o Senhor fale através do homem, para que aqueles que aqui estão e para aqueles que estão ouvindo essa mensagem agora, sejam abençoados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nesses 2 versículos do livro de Mateus, capítulo de número 7, nos versos de números 13 e 14, nós temos aqui uma proposta. Diga proposta. E o bom, meus irmãos, é que aquele que nos faz a proposta é Deus, não é homem. E a Bíblia diz que Deus não é filho do homem, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele, você pode crer, você pode acreditar, porque Ele é fiel para cumprir. Amém. Então, o Senhor, Ele está nos fazendo uma proposta. O Senhor não está nos obrigando. Jesus, Ele nos faz uma proposta, e a proposta de Jesus é: entrem pela porta estreita. Essa é a proposta de Jesus. Agora, o que muito alegra o meu coração é saber que isso não é uma ordem. Sabe por que isso alegra o meu coração? Porque se isso não é uma ordem, eu posso escolher se eu quero entrar por essa porta ou não. Jesus não obriga ninguém. Porque Jesus, quando Ele nos criou, Ele colocou dentro de cada ser humano algo que talvez você conheça ou já ouviu falar,
chamado livre-arbítrio, direito de escolhas. Você decide quais são as escolhas que você faz. É tanto que o próprio Jesus, quando diz à sua igreja, ele diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Você não vê aqui uma ordem expressa de Jesus. Você não vê aqui Jesus obrigando as pessoas a entrarem por essa porta. Jesus está lhes orientando. É como um pai que chega para um filho e diz: meu filho, se você quer se dar bem, entre por esse caminho. Se você quer crescer na vida, faça isso que eu estou lhe mandando. Minha mãe, ela tinha duas orientações para mim. E até hoje eu nunca me esqueço delas. Talvez você que está aqui, você que é pai, você que é mãe, ou avô, avó, eu não sei se você já deu essas orientações ou já falou isso para os seus filhos ou para os seus netos. Mas eu nunca me esqueço de duas coisas que minha mãe sempre me falava. Meu filho, só existe duas opções na vida. Ou você trabalha, ou você rouba. Sabe o que era que ela estava me dizendo? Você tem uma escolha para você fazer. E a escolha que você tomar vai determinar qual será o rumo da sua vida. Se você decidir trabalhar, você vai conquistar aquilo que você precisa. Mas se você decidir roubar, se você decidir ir na contramão do serviço, eu quero dizer que o seu caminho não será muito longo. Então, meus irmãos, Jesus ele também está nos apresentando isso. Meus filhos, só existe ou o caminho estreito ou o caminho largo. E são vocês que irão decidir qual caminho vocês irão trilhar. Então aqui há uma proposta. E a proposta de Jesus é para que eu e você entremos pelo caminho estreito. A orientação de Jesus é para que eu e você entremos nesse caminho estreito, apertado, aonde só passa um. Essa é a proposta dele. Mas, meus irmãos, o Senhor não deseja apenas que você entre, e sim que você permaneça. Diga permanecer. Permanecer. Diga para a pessoa que está do seu lado, permanecer. Permanecer. Diga para a pessoa que está do outro lado, permanecer. Permanecer. Porque, meus irmãos, entrar é apenas uma parte do processo. Não é todo o processo. Porque certamente você conhece alguém, ou você mesmo que está aqui me ouvindo nessa noite. Você pode ser um daqueles que um dia entrou por esse caminho. Você pode ser um daqueles que um dia entrou por essa porta. Mas a sua falta de perseverança e por você não permanecer, hoje você se encontra fora desse caminho. Diga permanecer. Permanecer. É necessário. Porque, meus irmãos, não é só começar bem. Nós temos que concluir. Amém? Nós temos que concluir. E para isso nós precisamos permanecer. Para isso nós precisamos perseverar. Agora, existe um caminho fácil. E convenhamos, meus irmãos, que entre o caminho estreito, entre o caminho difícil, entre o caminho apertado e o caminho fácil, naturalmente nós iremos tender ou escolher o que é o quê? Mais fácil. Sim ou não? Sim, sim. É da nossa natureza escolher o que é mais fácil. É da nossa natureza. Por que é da nossa natureza? Porque a nossa natureza ela é caída. Ela é pecaminosa. A Bíblia diz que nós somos frutos da descendência de Adão. Aquele que Deus o criou à sua imagem e semelhança. Lembra lá de Gênesis capítulo 1, versículo de número 26? Quando a Bíblia diz, e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Tem ele domínio sobre todas as coisas. Mas a Bíblia também diz que esse mesmo homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, no livro de Gênesis, capítulo de número 3, ele desobedece uma ordem expressa de Deus. E a ordem era para que não comeste da árvore, do fruto, da vida, do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva desobedecem a ordem do Senhor, pecam. E a Bíblia diz que agora eu e você somos fruto deste homem caído. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus.
Então, meus irmãos, é por isso que, por natureza, nós escolhemos o que é mais fácil. Mas nem sempre o que é mais fácil será melhor. Porque nós precisamos entender que aquilo que é bom tem um preço. E quanto mais alto o preço, melhor. Quanto mais alto o preço, melhor. Então, se você quer, e eu sei que você deseja isso, um dia conhecer aquele que lhe criou, se você deseja passar a eternidade com aquele que criou céus e terra, você precisa tomar uma decisão. Eu não posso decidir por vocês. Deus não decidiu por ninguém. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas Deus não vai escolher por todos. Na verdade, Ele não vai escolher por ninguém. As propostas, elas vão ser postas diante de nós todos os dias. E nós iremos tomar as nossas escolhas. Nós iremos tomar as nossas decisões. Mas quando você olha para Mateus capítulo de número 24, no verso de número 13, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém. Glória a Deus. Não há salvação sem perseverança. Você pode repetir isso comigo? Não há salvação sem perseverança. Se você quer ser salvo, não cola com Deus você ir na igreja uma vez por mês. Tipo ali meio que para bater o ponto, né? Rapaz, o mês já está terminando. Esse é o último domingo do mês. Deixa eu ir lá fazer a média, né? Porque um mês também sem ir aí já é demais. Deixa eu ir lá. Esses dias eu passei e ouvi uns falando. Rapaz, hoje eu acordei e eu não sou besta nem nada, já fui logo, foi para a igreja. O mês já está terminando. Tipo assim, fui lá, né, fazer a média. Mas, meus irmãos, com Deus ninguém faz média. Ou você persevera até o fim para que você seja salvo, ou então não há outra solução. Só existe um caminho que nos leva até o céu. E esse caminho é Jesus. Aleluia. Mas só levantar a sua mão em um culto de domingo, em um culto de quarta, ou em um culto como esse, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não lhe garantirá a salvação. Você entrou pela porta. Você agora está no caminho. Agora você precisa permanecer. Porque Mateus 24:13 diz que somente aqueles que perseverarem até o fim, somente estes serão salvos. Você precisa perseverar. Só existe um caminho que nos leva até o céu, Jesus. E existe outros para que você possa fazer a sua escolha. Porque você é livre. A minha vontade, obviamente, é que todos vocês tomem uma decisão de caminhar ao lado de Jesus, de estar com Jesus. Essa é a minha vontade. Essa é a vontade de Deus para a vida de cada um de vocês que estão me ouvindo nessa noite. Mas tanto eu quanto Deus sabemos que nem todos vocês ainda tomaram essa decisão. A nossa oração é para que vocês a tomem o mais rápido possível. Essa é a nossa oração. Esse é o desejo do coração de Deus. Que você se converta a Ele o mais rápido possível. E hoje eu estava me lembrando de uma palavra que se encontra lá no livro de Lamentações de Jeremias. E lá no livro de Lamentações de Jeremias, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam manhã após manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, diante desta palavra, o que nós podemos compreender é que se uma alma pecou, esta deverá morrer. Mas porque as misericórdias do Senhor se renovam manhã após manhã, hoje eu e você, mesmo pecando todos os dias, temos uma oportunidade para nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado, entrar neste caminho, entrar por essa porta, perseverar até que Jesus volte, para que então nós sejamos salvos. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então, igreja do Senhor, você tem liberdade para fazer as suas escolhas, amém? Amém. Você é livre, amém? Amém. Mas muito cuidado com essa liberdade. Sabe por quê? Você será responsável
pelas decisões que você fizer. Você é livre, mas muito cuidado com a sua liberdade. Porque Deus nos ama, Ele nos permite plantar qualquer coisa. Há muitos anos Deus me disse isso, e eu falei, olha só que bênção. Essa é uma frase excelente, mas muito perigosa se você ficar apenas com essa parte. Porque Deus, Ele concluiu aquilo que Ele havia me falado quando Ele me entregou essa frase. E a conclusão desta frase é: porque Deus é justo, nós colheremos exatamente o que plantamos. Porque Deus nos ama, Ele nos permite plantar qualquer coisa. Você pode plantar ira, discórdia, difamação. Você que é casado, não deve, mas você é livre. Se você quiser, você pode trair. Cuidado com o que você está ouvindo, viu? Senão você vai sair pelaquela porta ali e fala: eita, aquele pastor ali é bom demais, mandou até eu trair. Por favor, me escute até o final, para você não sair por aí falando besteira. Você pode porque você é livre. Agora, o que você não deve esquecer é que Deus também é justo. E porque Ele é justo, você colherá exatamente aquilo que você plantar. Gálatas capítulo de número 6, verso de número 7 diz: de Deus não se zomba, pois aquilo que um homem plantar, isto mesmo colherá. É o famoso aqui se planta e aqui se colhe. Já viram aquela expressão, nem que seja lá no inferno, mas tu vai me pagar? Você já ouviu isso? Deixa eu lhe contar um segredo. Não precisa ir para o inferno para pagar. Aqui mesmo se paga tudo aquilo que faz. Você sabia disso? Ah, pastor, mas tem tanto tempo que esse homem está fazendo isso, tem tanto tempo que essa mulher está fazendo isso. Meus irmãos, um dia, diga um dia, a justiça de Deus virá. Muito bem. E justo é Deus. Deus não deve nada a ninguém, meus irmãos. Oh, glória a Deus. A minha e a sua parte é fazermos a vontade de Deus, e o resto é com Ele. A minha e a sua parte é honrarmos o Senhor, ser fiel a Ele, e o resto é com Ele. Meus irmãos, Deus não deve nada a ninguém. Se você tem sido fiel ao Senhor, se você tem sido fiel à aliança que você tem feito com a sua esposa, com o seu esposo, Deus vai lhe honrar. Se você tem sido fiel nos seus negócios, Deus vai lhe honrar. Agora deixa eu lhe contar um segredo. Se você tem sido trapaceiro, se você tem plantado coisas achando que você não vai colher amanhã, muito cuidado. Muito cuidado. Quer saber o que uma pessoa está colhendo? É simples. Olhe para a vida dela. E aquilo que ela está colhendo é exatamente aquilo que um dia ela plantou. Porque, meus irmãos, tudo que se planta, colhe. E a orientação do Senhor para mim e para você é que nós entremos por essa porta estreita, por este caminho apertado, por este caminho que nos levará à salvação. Eu quero ler mais um texto para você que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 14. Se você tem Bíblia, você pode abrir. Romanos capítulo de número 14, no verso de número 10. Observe o que diz a palavra do Senhor. Romanos 14, 10. Diz assim: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Oh, glória a Deus. Diga amém. Amém. Eu não sei se isso lhe anima ou se isso traz peso ou tristeza para o seu coração. Mas de uma coisa você precisa saber: um dia eu e você estaremos diante de Deus. Pois está escrito, verso de número 11 de Romanos 14: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, diga todo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas
de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Amém? Então eu quero destacar duas coisas nesse texto. A primeira é que um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. E o comparecimento, meus irmãos, será para uma prestação de contas. Será para uma prestação de contas. Por isso, ouça a proposta de Jesus. Qual é a proposta de Jesus? Diga: entre pela porta estreita. Entre pela porta estreita. Essa é a proposta de Jesus. Pense numa proposta boa. Eu e você precisamos entender essa proposta, aceitar essa proposta, ainda que talvez não seja boa, humanamente falando, mas eu quero dizer para você que vale a pena. Hoje eu tenho 29 anos de idade. Se até o dia 5 de novembro deste ano Jesus não voltar, eu completo 30, para a glória de Deus. Há mais de 10 anos eu entreguei a minha vida para Jesus. Ainda jovem, ainda sou jovem, né? Graças a Deus por isso. Mas eu me lembro que eu comecei a falar de Jesus para os meus amigos que cresceram praticamente comigo. E eu nunca me esqueço de algo que eu ouvi de um deles, na época do MSN, famoso MSN, relíquia, né? Eu lá teclando com ele no MSN e falei: vamos para Jesus, vamos para a igreja. As coisas desse mundo, elas são passageiras. Tudo isso passa. Tudo isso tem um prazo de validade. Essa é uma alegria momentânea, ilusória, passageira. Mas em Deus, em Jesus, nós temos uma alegria verdadeira e eterna. E além de sermos os mais felizes aqui nessa terra, ainda iremos passar uma eternidade com Ele. Amém? Amém? E eu comecei a falar com aquele jovem, aquele meu amigo, e eu me lembro que ele disse para mim o seguinte: quando eu já tiver sem forças para caminhar, talvez em uma cadeira de roda, ou até mesmo em um leito de um hospital, ali já sem condições e sem forças para mais nada, aí eu te chamo para tu vir falar de Jesus para mim. Nunca me esqueço disso. Mora ainda lá em Imperatriz, ele, na casa dos pais. Mas eu também nunca me esqueço, meus irmãos, do dia 22 de setembro de 2013, quando eu estava entrando em um templo de uma igreja assembleia, congregação Monte Oreb, lá na cidade de Imperatriz, para se tornar uma só carne com a minha esposa, para me casar. Eu me lembro que eu convidei ele, convidei a mãe, convidei toda a família, e ele não foi. Mas a mãe dele foi uma das primeiras a chegar, porque nós moramos ali, meus pais ainda moram perto desse templo onde eu casei, ali em Imperatriz. E eu me lembro até hoje da face da mãe dele, que chegou para mim, olhou bem nos meus olhos com muitas lágrimas, e ela disse: como eu queria ver o meu filho entrar na igreja como eu vou te ver entrando hoje. Em outras palavras, sabe o que era que aquela mãe estava dizendo? Como eu queria que o meu filho tomasse a decisão que um dia tu tomou. Como eu queria que ele seguisse esse caminho que tu está seguindo. Meus irmãos, e aquela mãe chorando, porque o filho dela não havia ainda se decidido, não havia ainda tomado uma decisão de andar ao lado de Jesus. Estava alegre, feliz pela minha vida, pela forma como ela me viu e ainda ia me ver, na verdade, entrar naquela igreja para casar. Mas era um sonho do coração dela ver também o seu filho entrar daquela forma. Mas pelo caminho que ele tomou, não foi possível. Não quero aqui desonrá-lo, mas só a nível de testemunho. Hoje está lá, junto, morando dentro da casa dos pais, com filhos, para ele, a esposa e os pais criar.
algo que não é vontade de Deus, meus irmãos. Porque o projeto de Deus, descrito em Gênesis capítulo de número 2, no verso número 24, é que deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o propósito de Deus. E como diz os mais experientes, quem casa, quer o quê? Casa. Eu me lembro quando eu saí de casa, meu pai falando para minha mãe, não disse para mim, mas depois ela me entregou ele. Por que esse menino saiu de casa? Uma casa desse tamanho, só para nós dois. Podia construir outra casa aqui em cima e eu tá repreendido no negócio dele. Meus irmãos, nem que seja só dentro de um quarto. Mas ali é o meu lugar. Porque a palavra me ensina que o homem deve tomar sua decisão. Sair, se tornar uma só carne com sua esposa. Construir a sua própria família. E eu entendi essa palavra. Eu decidi caminhar por esse caminho. E eu confesso para vocês que se tem algo do qual eu me arrependo, se você perguntar alguma vez para mim, claro que você está aqui já vai saber, pastor, tem algo do qual você se arrepende? Eu já tenho a resposta formada dentro de mim. Meus irmãos, o meu arrependimento é de não ter entregue a minha vida para Jesus o quanto antes. Vivi, glorifico a Deus pela vida da minha mãe, pela vida dos meus pais. Minha mãe sempre orando por mim. E eu saindo da adolescência para a juventude, querendo conhecer os prazeres do mundo. E minha mãe sempre ali me poudando, sempre ali me resguardando, sempre ali me botando debaixo dos joelhos dela e orando. E o meu pai deixa o menino sair, deixa o menino curtir a vida, deixa o menino conhecer as coisas. E minha mãe orando, minha mãe declarando palavras de vitória sobre a minha vida. E para a glória de Deus, eu conheci quase nada desse mundo. Oh, glória. E não me arrependo nem um pouco. O meu arrependimento é do pouco que eu conheci. E hoje eu não sinto nenhuma falta daquilo que esse mundo nos oferece. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu sei que tudo que esse mundo tem é transitório e passageiro. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque eu leio a Bíblia. E tudo que você quiser saber está na palavra de Deus. Glória a Deus. E quando você olha para o livro de 1 João, capítulo de número 2, umas epístolas, aqueles textozinhos pequenos que se encontram lá no finalzinho da Bíblia, antes do livro de Apocalipse, você vai encontrar basicamente isso que eu estou lhe dizendo. Me ouça o que diz na palavra do Senhor. 1 João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, e aqui ele vai descrever algumas das muitas coisas que existem nesse mundo: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Diga: tudo passa. Tudo passa. Esse culto vai passar. Esse culto vai passar. Essa noite vai passar. Meus irmãos, tudo passa. Mas aqueles que decidem fazer a vontade do Senhor, estes permanecerão para sempre. Glória a Deus. É por isso que a proposta de Deus, para mim e para você, é que nós entremos por esse caminho. Não é fácil, é apertado. Mas é óbvio que entre o mais difícil e o mais fácil, a nossa carne, ela vai tender, ela vai cair para aquilo que é mais fácil. Infelizmente. Mas nós não andamos segundo a carne, porque nós não somos carne. A Bíblia diz que nós somos um espírito, que nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Você não precisa ser conduzido e guiado pela sua carne. Você precisa conduzir ela aos caminhos do Senhor. Lembre-se, você é livre. Mas muito cuidado com isso. Porque todas as escolhas que fazemos são tomadas por consequências que virão. E hoje, estudando essa palavra, o Senhor me entregou algo. E eu encontrei aqui que eu estava procurando. Diz assim: decisões
Escute isso. Se você escutar isso e entender, já valeu a pena você ter vindo aqui essa noite. Então redobre sua atenção para aquilo que eu vou lhe falar. Isso o Senhor me disse hoje pela manhã, estudando essa palavra. Diz assim: decisões são como compras no cartão de crédito. Até aí ficou fácil, né, de entender? Sim. É bom sim ou não? Você vai lá, botou, digitou a senha, passou. Coisa boa, né? Sim ou não, meus irmãos? É bom ou não é comprar? Sim. Se você acha ruim e quiser me dar seu limite, eu gosto de comprar. Viu? Pode me dar. Meus irmãos, é algo maravilhoso. E decisões é como isso. É como um cartão de crédito. Você vai passando, vai passando, vai passando. Você vai decidindo, vai fazendo as suas escolhas. E as coisas aparentemente vão dando certo. Mas o que nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, é que um dia a fatura chega. Sim ou não? Sim. Você que compra aí no cartão de crédito, a fatura chega sim ou não? Sim. Se tem algo que não atrasa, meus irmãos, é fatura. Ela sempre chega. Então decisões é como compras no cartão de crédito. Um dia a fatura chega para você pagar pelo que você comprou. Tudo aquilo que você decidir, um dia as consequências virão sobre essas decisões. E não será os seus filhos, não será os seus netos, não será os seus bisnetos. Será você que irá pagar por tudo aquilo que você comprou. Não tem essa de: mãe, eu comprei aqui, o orçamento transpassou, não tive condições de pagar. Me dê uma oferta aí, me dê uma ajuda. Pague aqui esse mês para mim. Nós não podemos transferir, meus irmãos, a responsabilidade das nossas decisões. Nós não podemos transferir a responsabilidade e as consequências das decisões que nós fizermos. Elas virão sobre nós. Lembre-se de Romanos. O que é que Romanos nos diz? Pois um dia todos nós compareceremos diante de Deus. Um dia, meus irmãos, cada um de nós. Observe o verso de número 12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quando você estiver diante de Deus, sabe quem é que Deus vai julgar? Você. Não vai ter essa de: não, Deus, eu pequei demais porque aquele homem. Pensa no homem. Ô marido, será que era de Deus mesmo esse negócio de marido? Era, é, foi e sempre será. Porque família foi um projeto constituído por Deus. São pessoas completamente distintas, completamente diferentes, mas dá certo. Você sabe por que dá certo? Porque quem criou foi Deus. E a Bíblia diz que tudo aquilo que Deus criou é bom.